Tudo bem, pessoal? Boa noite, Deus nos abençoe aí, nos ilumine. Estamos dando início aí mais uma live aí dos nossos amigos do caminho, pedindo a Jesus aí que nos abençoe, nos ilumine. O nosso tema de hoje aí, como todas as terças, a gente vai falar de mediunidade, né? E a gente vai falar, né, de temas ligados aí às questões da mediunidade, da doutrina espírita, do evangelho. Boa noite para aqueles que chegam. E hoje o nosso objetivo, né, o nosso tema da noite é falar sobre as ligações espirituais entre a família, né, e falar um pouquinho, né, sobre esses laços que nos unem aí aos companheiros que dividem com a gente a vida, sejam, né, consanguíneos, né, ou sejam laços de escolha, né, porque a gente sabe que a família é muito mais do que aquilo que corre na nossa veia, né, a família são laços de espíritos afins, né, conforme o Emmanuel fala pra gente, almas irmãs que caminham, né, juntas e evoluem juntas, né? Então o objetivo da gente hoje é entrar um pouquinho nessas questões aí do relacionamento familiar. Lembrando, né, que tanto, né, no relacionamento entre pai e filho, marido e mulher, irmãos, né, amigos, nós vamos ter, né, algumas questões que são que se repetem, né? Os laços entre os espíritos, eles são laços de afinidade, de sentimento, e os papéis, né, do ponto de vista assim dos encontros sociais, vamos dizer assim, né, esses papéis aí eles podem se inverter, eles podem se trocar, né, o pai pode se tornar o filho se torna o pai, né, espíritos que vieram como mãe e filho podem vir como irmãos, como primos, né, podem vir até casados em outra vida. É muito comum que espíritos que tiveram uma relação conturbada, afetiva, né, eles renasçam como parentes próximos para poder trabalhar a afetividade de outra forma. Mas o que importa em tudo isso é que a família é o sinal da nossa evolução espiritual. Por que a gente fala isso? Todo mundo sabe, né, que nós estamos saindo aí do processo dos mundos de prova e expiação, né, e uma das características do mundo de prova e expiação é o início da família. Antes dos mundos de prova e expiação existiam os mundos primitivos, isso do ponto de vista evolutivo, não físico, tá, gente? É do ponto de vista da evolução do mundo, onde o ser, né, é extremamente atrasado. E um dos sinais do progresso da humanidade, né, um dos sinais do nosso progresso enquanto indivíduos é a instituição da família. No momento em que a família entra na nossa existência, que esse conceito, né, começa a participar aí do nosso processo reencarnatório, nós vamos dar um salto evolutivo, né, porque os laços de família são o primeiro ensaio, né, da fraternidade universal. Ou seja, nós temos ligações com pessoas específicas para aprendermos a ter ligação com todos, né, porque o objetivo, né, conforme a espiritualidade nos fala, é realmente a família universal que reúne todos os seres, né, como Jesus falava, todas as ovelhas debaixo aí do controle de um único pastor, né? E a gente sabe, né, que os dramas familiares são os mais difíceis, são os mais pesados e muitas vezes os que causam mais sofrimento. E também são, muitas das vezes, a causa de muitos processos obsessivos. Tem muitas obsessões que nascem, né, de relações familiares mal resolvidas, mal equilibradas, mal trabalhadas, mal vividas. Então, muitas histórias espirituais aí, né, as nossas histórias espirituais mesmo, né, a gente não sabe todas, né, a gente só infere algumas delas, né, através aí das nossas escolhas, dos nossos pendores, como diriam nós espíritos. Elas mostram pra gente que nós somos seres que ainda têm muito que aprender no campo familiar. Nós somos seres cujos problemas, as dificuldades estão muito ligadas ainda a questões de convivência, de expectativa, né, de frustração, de mágoa, né, e de traição daqueles ideais que a gente tem. E onde que a gente vai ter mais isso? Com aqueles seres que convivem conosco no campo familiar. Por quê? Porque existe uma proximidade, e nessa proximidade, né, existe, vamos dizer assim, uma queda de máscara. Ou seja, eu, com aqueles que são a minha família, sou realmente o que eu sou. Enquanto, né, que com aqueles que estão distantes, eu tenho todo o trato social, eu tenho toda a máscara social que não permite que eu me mostre, né, tal qual eu sou de verdade. Então a família ela facilita o autoconhecimento também. Então a gente sabe disso.
Então a gente está falando dessas questões mediúnicas porque a gente sabe, né, que, como o Kardec fala, né, os espíritos falam para Kardec, nós somos influenciados o tempo todo. E, né, nós, enquanto encarnados, temos, né, os nossos companheiros no mundo espiritual, assim como aquelas pessoas que convivem com a gente também têm. Né? Então, as pessoas que estão com a gente, que dividem o dia a dia com a gente, também possuem, né, os seus companheiros desencarnados, seus espíritos, né, que os acompanham para o bem, né, e, infelizmente, para o mal, muitas das vezes. E nessa questão de família, né, o Chico falava que a família é o lugar onde existe o amor e a dor ao mesmo tempo. Né? Porque na família você tem laços profundos. Né? Mas ao mesmo tempo nós temos um grau de exigência muito maior com os membros da nossa família do que com aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, do lado de fora do nosso círculo. Né? Então nisso nós vamos ter os choques, nós vamos ter as disputas, né? E nós vamos ter o quê? Os processos de retorno espiritual. Muitas vezes parentes que convivem dentro de uma casa, né, que vivem juntos ali, são espíritos adversários ou até mesmo espíritos inimigos que se odiavam em muitas e muitas encarnações e que são colocados ali, né, para poder, vamos dizer assim, aprender a trabalhar juntos, né, aprender a se suportar. Então, né, se eu tenho um companheiro espiritual que eu não vou com a cara dele, seja ele encarnado ou desencarnado, é muito grande a chance que eu reencarne com ele como meu parente, exatamente para ele poder aprender a amar esse indivíduo. Né? Por isso que Jesus fala para a gente assim, ó, concilia depressa enquanto está a caminho. Né? Por quê? A gente acha que a gente vai se livrar de quem a gente não gosta, mas na verdade, quanto mais a gente tem dificuldade com alguém, mais o universo vai nos atrair com o objetivo de que aquela dificuldade seja solucionada. Então a gente nunca vai se ver livre de um desafeto. A gente só vai conseguir essa liberdade no momento que a gente transformar o desafeto no afeto. No momento que eu transformar aquele ser que eu detesto num ser amigo. Aí a coisa fluiu até ser pago, né? Porque eu resolvi a questão. Nós aqui encarnados ainda temos muita dificuldade com isso. Porque as nossas relações ainda são baseadas muito na posse, no controle, no domínio, no ciúme. Então nós temos muita dificuldade de lidar com as questões familiares, quiçá com as questões espirituais da família. Boa noite aos que chegam, boa noite aos companheiros aí que estão chegando. Jesus abençoe a todos aí, Deus nos ilumine, nos abençoe. Nós estamos falando de família e mediunidade, então nós estamos falando aí, sobre essas questões familiares. Quem quiser fazer qualquer pergunta ou falar alguma coisa, digita aí para nós, por favor, tá? Para a gente poder participar aí com todo mundo. E a gente está falando aqui da dificuldade que muitas vezes a gente tem em família, porque muitas vezes os espíritos que estão numa mesma família são espíritos que não têm muita afinidade. Às vezes você tem mais afinidade espiritual com um amigo, com um vizinho, com um colega, do que às vezes com um irmão, com um pai, com uma mãe. E isso é a prova de que os laços familiares verdadeiros são os laços do espírito. São os laços que são eternos. Quer dizer então que eu nunca vou ter laço com a minha família? Não. Quer dizer que em alguns casos eu já construí laços de afetividade e basta eu encontrar com o indivíduo na rua, encontrar com um companheiro no trabalho, na casa espírita, seja onde for, e aquele laço ali já se reativa facilmente. Porque é algo que já tem afinidade. Às vezes a gente tem gente que a gente considera muito mais nosso irmão do que o irmão biológico. E até mesmo não é nem questão de considerar. Às vezes você tem mais liberdade com algumas pessoas do que você tem com seu pai, com a sua mãe. Existem pessoas que te conhecem muito melhor, talvez, do que as pessoas que convivem com você, do que um filho, por exemplo. Às vezes seu filho não te conhece, ou não te entende, porque a afinidade que ele tem com você, às vezes é muito pouca. Então, o que a gente precisa fazer? Aumentar a afinidade, ao mesmo tempo que a gente tem que expandir o nosso círculo familiar. É por isso que nós vivemos aqui nesse processo de família, com o objetivo mesmo de expandir, de aumentar o nosso círculo de pessoas. E às vezes nós encontramos com pessoas que formam uma família, mas que não estão ligadas nem por laços físicos. Hoje aí com a internet, com essas coisas todas, nós vamos notar que a nossa afinidade é muito fácil de ser conectada. Hoje, com 2 minutos de conversa, você gosta ou desgosta de alguém. Com um post, um comentário, uma coisa que a pessoa faz, você cria ali simpatias ou desperta, vamos dizer assim, porque na verdade já existe algum sentimento de antipatia com aquele ser.
né? E falando do ponto de vista espiritual, vamos lembrar, né, que nem sempre a gente está encarnado aqui, a gente está aqui na Terra, para ter o melhor possível que a Terra oferece. Né? Por que a gente está falando isso? Porque muitas vezes, né, nós temos compromisso com determinadas pessoas e afinidade com outras. Isso é muito comum, por exemplo, em relacionamentos afetivos. A gente conhece uma história de um companheiro nosso aí, né, que já até desencarnou há muitos anos, que certa feita a gente estava conversando com ele, ele falou assim, olha, eu fui casado durante 20 anos, mais ou menos, e eu nunca dei certo com a minha esposa. Passou um tempo, né, nós decidimos separar, porque a situação estava muito complicada, eles separaram, e eu encontrei a minha segunda companheira que tudo mudou. Era uma alma irmã, era um ser que estava ali junto com a gente ali, e que estava comigo, e que me amava, que me ajudava, e que dava tudo certo. Tudo que dava errado com a outra, dava certo com essa. Né? Mas ao mesmo tempo, ele falando comigo, né? Ao mesmo tempo ele falava que ele sentia que tinha ficado alguma coisa para trás sem resolver. E a gente conversando aqui, conversa vai, conversa vem, né? Conversando aí com os amigos espirituais e com outros companheiros aí também encarnados, né? O que foi dito do caso do companheiro? O compromisso do companheiro era com a primeira esposa, porque era com ela que ele precisava resolver algumas situações. Né? A segunda esposa, vamos dizer assim, já era uma alma irmã com qual as situações da evolução dele já estavam resolvidas. Quando os dois encontraram, foi um encontro mesmo de almas que tinham uma afinidade profunda, né? E que facilmente iam se adaptar uma à outra, né? Porque eles já tinham construído esse afeto. Entretanto, né, como ele não deu conta do primeiro compromisso, porque ele veio para resolver com a primeira e não para ser feliz com a segunda, né, a espiritualidade deixou que o plano B seguisse, ou seja, muitas vezes tem um plano B, um plano C, D, E, né? Mas normalmente o primeiro momento ali, a primeira situação, talvez seja a mais urgente, a mais impactante, né, do processo ali de reencarnação do ser. E como hoje nós estamos mais conscientes, né, nós estamos mais despertos espiritualmente, né, a gente já começa a perceber essas situações. Então o que acontecia? Esse sentimento que ele tinha era por quê? Porque ele tinha se programado no mundo espiritual para resolver com aquela que ele tinha problema. Então a gente vai começar a perceber que a questão da família não é ficar só com quem nos agrada, é também uma relação de doação. Existem grandes espíritos, espíritos iluminados, vocês vão ver os livros, tem um livro muito bom chamado Renúncia, que é uma palavrinha que nós não gostamos na nossa época aqui, né? Renúncia é uma palavra muito estranha aqui no século XXI, porque o século XXI é o século do seja feliz você e o resto que se dane, Então tem um livro do Emmanuel chamado Renúncia, e se naquela época era pesada a palavra, hoje é muito mais, porque a gente tem muita dificuldade de abrir mão daquilo que a gente gosta por uma causa maior ou por alguma coisa maior. Nós somos educados, nós somos de uma geração que nós somos educados, de certa forma, não talvez pelos nossos pais, mas pelo mundo que está à nossa volta, que o prazer a todo custo. Eu tenho que ser feliz e o que importa é ser feliz. Então isso muitas vezes nos confunde espiritualmente. Por quê? Porque quando a gente está no mundo espiritual, não é isso que a espiritualidade fala pra gente. Não é isso que a gente aprende. Quando a gente está no mundo espiritual, nós aprendemos que a nossa felicidade depende da felicidade do outro. Nós aprendemos que a nossa relação com o outro vai dizer da nossa relação conosco mesmo. E aí quando a gente reencarna, nós entramos aqui no plano físico, no mundo do nevoeiro, como dizem os amigos espirituais, aqui é o mundo da neblina, o mundo do nevoeiro. E o que acontece com a gente? Nós começamos a ter um choque de valores espirituais. E aí, quando nós começamos a nos relacionar, principalmente com aqueles que não, vamos dizer assim, se afinizam 100% com a gente, a nossa tendência evolutiva é o que? Dar linha naquilo ali. Me incomodou, casquei fora. Me incomodou, troquei por um novo. Me incomodou, fugi. Então é um jogo de influência e de energias, que nós estamos aqui no meio. Acho que a família é para a gente exercer a humildade, paciência, resiliência e aprendizado. Com certeza, a família ela está aí para nos ensinar essas coisas mesmo. E é difícil. Por quê? Porque para você viver em família você tem que abrir mão. O ser humano primitivo, o homem e a mulher primitiva, eles não tinham família. Porque para mim ter família, eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto em favor do outro. Porque enquanto eu tenho somente a mim, eu só resolvo os meus problemas, eu faço tudo que eu quero. Ou seja, eu posso ser mais egoísta.
Quando eu já tenho filhos, já tenho família, já tenho pessoas que eu amo e que convivem diretamente comigo, eu sou convidado todos os dias a abrir mão do egoísmo, e muitas das vezes eu sou forçado a abrir mão do meu egoísmo, né, em favor daqueles que eu amo. Né? Por isso que o amor, ele trabalha muito o que? A nossa capacidade de doar, de dividir, de compartilhar. Compartilhar é o passo mais avançado da doação. Né? Porque doar você pega e dá para o outro. Né? Compartilhar você tem que dividir. Né? O processo de aprendizado espiritual, né? Nós temos aí 3 revelações divinas. Né? A primeira delas é o que? A lei de Moisés. O que o Moisés ensinou para a gente? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquilo que é seu, aquilo que é meu, é meu. Então, se você pôr a mão no que é meu, eu posso te dar na cara. Se eu pôr a mão no que é seu, você pode me mandar me prender. Ou seja, o Moisés, ele estabeleceu a lei de justiça, o que é justo. Seu é seu, meu é meu. A cada um o seu. Né? Jesus veio e trouxe a segunda revelação. A segunda revelação é a lei do amor. E a lei do amor, ela se manifesta através do quê? Da caridade. O que é a caridade? É dar o que você tem para o outro. É dar o que te pede. Né? Então, e normalmente sempre nos pedem aquilo que nós temos para dar. Então, o segundo passo, a lei de amor, é a lei da doação. Mas mesmo a lei da doação, né, a lei da caridade, ainda não é o objetivo pleno, porque você tira de você, dá para o outro, ele segue seu caminho, né, e eu fico comigo. Lembra lá da parábola lá dos trabalhadores da última hora? Né, o Senhor, no final, lá ele paga todos e fala assim, vai, toma o que é teu e vai embora. Né? Mas aí vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita. A terceira revelação, ela já vai avançar um pouquinho mais aí e vai começar a transformar a lei do amor numa lei mais aprofundada, que é a lei do quê? Da convivência. Uma coisa é eu dar para o pobre, outra coisa é conviver com ele. Uma coisa é eu doar a cesta básica para o necessitado. Outra coisa é eu doar o meu tempo, é dividir a minha casa, é dividir a minha convivência com um viciado, com um drogado. Vocês estão entendendo como é que a coisa é cíclica? Até o Moisés é cada um na sua. Com Jesus já começa o primeiro contato, já começa a ter que doar. Né? E a gente treina isso aonde? Família. Né? Então nós temos aqueles parentes que são mais distantes, cada um na sua. Né? Nós estabelecemos a lei de justiça com os parentes, que é seu, o que é meu é meu. Ah, mamãe morreu, papai morreu, vovô desencarnou. Me dá minha parte aí, fica com a sua e se vira aí, não quero nem saber de você. É a lei de justiça. É o básico. Né? Aí tem a lei do amor. A lei do amor é aquela que fala pra gente assim, ó, eu tô vendo que você tá precisando, né, meu irmão? Então toma aqui um dinheirinho emprestado, toma aqui, vai morar de aluguel ali na minha casa, ali não vou te cobrar nada, não, paga só o IPTU lá, tá bom demais, né? Deixa eu arrumar um emprego, né? Aí vem a lei de caridade, é o amor. E a terceira, não, vamos conviver junto, né? Eu sei que você tá passando dificuldade aí, mãe, mas vem morar comigo aqui, né? Entendeu como é que são os passos da relação? E na família, né? Por que eu tô falando isso? Porque na família nós estamos treinando. Na família nós treinamos aquilo que nós vamos fazer no macro depois. Se eu não consigo dividir minhas coisas com meu irmão, nem na justiça, né? Na base da justiça, o que é dele é meu, como é que eu vou dividir com meu irmão de fora? Se eu não consigo exercitar a lei do amor com a minha esposa, né? Com os meus filhos, com as pessoas que eu amo, que convivem comigo, utilizando de caridade, né? De indulgência, de benevolência, o BIP, né? Da doutrina espírita, como é que eu vou fazer isso para quem está do lado de fora do meu círculo familiar? Para quem está de fora do meu círculo político, religioso, étnico, cultural? Né? Como é que eu vou fazer? Se eu não consigo conviver com os meus familiares, eu prefiro me isolar num canto da minha casa o máximo que eu puder. Né? Aí nós vamos ver porque nós estamos passando por essa prova aqui. Ó. Estamos nos isolando das pessoas ou nós estamos convivendo com as pessoas? O isolamento social, na verdade, é convivência social. Não parar para pensar nisso, não. Porque eu estou sendo obrigado a conviver com a minha família. Nunca passei tanto tempo com o pessoal aqui de casa. Que bom. Né? E eles nunca passaram tanto tempo comigo. Não sei se é tão bom assim, se vocês estão gostando. Né? Porque nós somos pessoas difíceis. Nós temos dificuldades. Mas se você analisar bem, o isolamento social está virando convivência. Convivência com quem? Com a família. Já que nós não conseguimos conviver com aqueles que estão do lado de fora, com aqueles que pensam diferente, com aqueles que vibram de outra maneira, né? Nós fomos levados de volta para a nossa família para reaprender. Nós estamos reiniciando o nosso aprendizado de convivência. Então eu vou conviver mais com a minha esposa, com meus filhos, com meu cachorro, com meus gatos, né? E nessa convivência eu vou treinar para quando eu retornar à convivência exterior, né? Eu conseguir sair do limite da justiça e da caridade e passar no
ultrapaga o limite do compartilhar. Né? Então, assim, não sei se está dando para entender o raciocínio, né, que a gente está desenvolvendo aqui. Ou seja, as questões da família são uma grande escola. Né? Jaci Lima. Marcelo, boa noite. Regressão a vidas passadas é realmente possível? Sim, é possível. Tá? Não é tão fácil quanto o pessoal imagina. Né? Lá no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais falam para o Kardec sobre regressão. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre isso. Eles falam assim que muita gente lembra espontaneamente do passado e que, se pudessem falar daquilo, fariam grandes revelações sobre a história da humanidade. Né? Mas existem alguns fatores aí que a gente tem que analisar. Primeiro, a lembrança de vida passada, né, quando ela existe, né, vamos dizer assim, que é uma coisa rara, né, ela gera muitas dúvidas. Por quê? Porque é uma informação de via única. Né? Então eu falo assim, eu lembro que no meu passado eu fui o Napoleão, rei da França, imperador da França. Né? Normalmente quem está no hospício lembra que foi o Napoleão, né? Tem uma coisa assim. Né? Como é que eu vou provar isso? Ou mais além, será que eu tenho que provar mesmo para alguém? Né? Porque a gente fica preocupado em provar, né? Como se prova resolver esse problema. Né? Prova não resolve o problema. Mas existe sim lembrança, é possível. A espiritualidade faz muito regressão com a gente durante o sono, né, para poder resolver os problemas familiares aí, né? Como diz lá, tem um livrinho que eu gosto de falar dele, Entre a Terra e o Céu. Né? Tem um outro livro que fala de regressão, que é o livro Memórias de um Suicida. Né? O livro Memórias do Suicida, ele tem um capítulo mais pro final do livro, né, que os companheiros que estão lá, né, no Hospital Maria de Nazaré, que são todos suicidas, né, estão sendo tratados lá pela espiritualidade, né, para ver onde que foi a causa da falha deles que fez com que eles suicidassem, onde que eles erraram, né, o que eles precisavam ter reforçado e não fizeram. Né. Tem um capítulo que chama Conhece a Ti Mesmo, né, que tem um espírito lá, o Epaminondas de Vigo, eu gosto dele. O pessoal tem horror dele, eu gosto dele, é um cara legal demais, o Epaminondas de Vigo. Né? E que ele faz um curso onde que ele faz o pessoal lembrar do passado para poder se entender. Então é possível. Encarnado, né? É possível? Mas é complexo. Né? A gente tem que fazer um estudo só sobre lembrança de vida passada, que é ótimo, é legal demais. Né? Como ser indulgente com o filho? Ele fica mal acostumado. Depende. O que é ser indulgente? Né? Indulgente é ser compreensível com as limitações alheias. Indulgente não é ser permissivo. Indulgente não é ser libertário, no sentido assim de deixar fazer o que quiser. Né? Porque tudo na nossa vida necessita de quê? Disciplina. Né? A disciplina é o que nos torna obsidiados ou espíritos de luz. Por quê? Porque o reflexo condicionado, né, é o quê? É uma esteira de realizações disciplinadas, ou seja, toda vez que eu repito comportamentos negativos, né, eu estou me condicionando no mal. Todas as vezes que eu estou refletindo e repetindo comportamentos positivos, eu me condiciono no bem. A indulgência é a capacidade que nós temos de ter empatia e entender as limitações do outro. Né? Entender as limitações nem sempre é concordar com elas. Né? Porque quando eu entendo a limitação, eu consigo trabalhar essa limitação, né, sem ser massacrante com aquilo. Né? Como podemos pedir ajuda dos nossos amigos espirituais nessas questões de família? Prece. Né? Lembrar que nós não estamos juntos à toa. Ninguém reencarna no lugar errado. Se eu estou reencarnado no grupo familiar, é porque aquele grupo familiar tem alguma coisa para me ensinar e tem alguma coisa para aprender comigo. Né? Então, assim, muitas vezes a nossa relação com a família, ela vai ser explicitada para a gente pela espiritualidade, né, através do quê? Daquilo que nós precisamos aprender. Às vezes a minha família é muito extrovertida e eu sou introvertido, eu tenho que aprender alguma coisa com eles. Às vezes a minha família é muito desequilibrada em algum aspecto, do qual eu tenho equilíbrio. Então eu estou ali para poder tentar puxar, né, pro positivo, assim como eles também estão ali para me puxar nos aspectos positivos. Quando o nosso mentor espiritual quer nos dizer algo, a gente sente um arrepio, tipo frio do nada mesmo, estando em ambiente natural. Varia de pessoa para pessoa, né? Então, assim, o que você está falando é a sensação física, né, da mediunidade. Muita gente, quando sente a presença de um espírito, né, quando tem um espírito por perto, vai ter uma série de reações. Uns vão enxergar, outros vão escutar, outros vão enxergar e escutar, outros vão sentir frio, calor, arrepios, né? Sensações olfativas. O Chico contava que quando a irmã Sheila estava no ambiente, ele sabia porque ficava cheio de cheiro de rosas. Então ele identificava que o espírito, né, da irmã Sheila estava ali naquele grupo ali de trabalho onde ele estava, na casa espírita, mesmo sem ver,
né? Ele sabia, ó, a irmã Sheila está aqui. Por quê? Ele sentiu um cheiro inebriante de rosa. Ah, ele está aqui, né? Tanto é que uma vez ele foi na casa da pessoa, ele ficou na casa de uma pessoa uns dias, ele é assim, padrinho de batismo, no filho dela, uma coisa assim, né? E quando a pessoa foi no quarto onde ele estava dormindo, falou, mas que cheiro é esse, Chico? Seu perfume? Ele falou, não, isso aqui é a irmã Sheila que esteve aqui batendo um papo comigo há pouco tempo. Né? Então ele estava lá na casa, estava no quarto. A irmã Sheila foi lá conversar com ele sobre alguma coisa, né? E ela deixou ali impregnado o cheiro dela no ambiente. Então cada espírito, né, vai ser percebido por médios diferentes de maneira diferente. Às vezes um espírito que causa arrepio em uma pessoa não vai causar na outra. Né? Então assim, a percepção mediúnica, apesar da fonte ser a mesma, varia de intensidade. E normalmente variação de temperatura tem a ver com o nível evolutivo do espírito. Tá? Quanto mais frio, mais baixo padrão vibratório. Tá? Energia fria, né, é energia de espírito inferior. Normalmente o espírito de luz traz uma sensação de calor. Tá? Exatamente por causa da questão física mesmo. Né? A vibração mais alta produz calor, a vibração mais baixa esfria o ambiente. Né? Quem já viu aquele filme Sexto Sentido, vai ver que eles têm é um filme que tem a maior quantidade de conceitos espírita certo que eu já vi. Você sentir. Tem um monte de conceito no livro, no filme, né? E tem conceito até que passa despercebido, mas tá tudo dentro da doutrina espírita. Interessantíssimo. Eu até fico perguntando se o diretor, que é aquele indiano, né? Que fez esqueci o nome dele, não tem um nome complicado, né? Se ele conheceu alguma coisa da doutrina espírita, porque ele colocou conceito demais que bate com a doutrina espírita. Depois que você vê o filme, você tem conhecimento da doutrina espírita, você fala, nossa, isso, aquilo. Tem uma cena que o menino tá lá, né, concentrado lá, né, ele é médium, né, e a temperatura começa a baixar. Né? Então, né. Marcelo, qual a sua opinião quando a pessoa fala que devemos ter temor a Deus? Eu acho que ela está equivocada e está vivendo lá na Idade Média para trás. Né? Porque essa ideia de temor a Deus, né, a forma como a gente se relaciona com Deus, o que a gente entende de Deus, diz muito da nossa situação espiritual. Né? A forma como a gente enxerga Deus é o reflexo do nosso momento espiritual e evolutivo. Muitos companheiros ainda veem o Deus do Moisés, lá de 4.000 anos atrás, que ainda estava brigando com o faraó do Egito para poder fazer o bem para o povo de Israel. Né? Aquele conceito de Deus do Moisés é um conceito que já está superado há muito tempo. Né? Era a forma que o Moisés dava conta e que o povo daquela época dava conta. Vocês podem notar que o conceito de Jesus de Deus já é outra coisa. Né? Apesar de ele falar que é o mesmo Deus, né, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são radicalmente diferentes do ponto de vista do entendimento. Jesus nos dá um entendimento sobre Deus que é muito diferente do Deus do Moisés. Né? Tem algumas características ali semelhantes, mas principalmente na questão moral, afetiva, de amor, é outro Deus, vamos dizer assim. Né? Quando a gente fala que a gente tem que temer a Deus, nós estamos ainda naquilo que o pessoal chama de atavismo mental. O que isso quer dizer? É questão de lembrança de vida passada. Tá? Quando nós treinamos muita coisa na nossa mente em várias encarnações, né? Ou seja, a gente disciplinou a nossa mente várias vezes. Eu tenho que ter medo de Deus. Uma encarnação, 2, 3, 4, 50, 100 encarnações, e a gente reencarna, aquilo ali tem um gatilho mental na nossa mente. Então todas as vezes que alguém fala de Deus com a gente, o temor, ele acende. Né? Porque a gente teme aquilo que a gente não conhece. Vamos voltar, que a gente estava até conversando com o pessoal hoje sobre medo, né? Isso também tem a ver com a família. Do que a gente tem medo? Nós temos medo de tudo aquilo que nós não conhecemos e tudo aquilo que nós somos ignorantes. A raiz do medo é a ignorância, como a raiz, né, da fé é o conhecimento. Ou seja, por isso que a doutrina espírita trabalha a fé raciocinada. O medo normalmente gera o quê? Gera submissão, gera controle. Se eu sou um espírito obsessor, seja eu encarnado ou desencarnado, e eu quero dominar determinado grupo de pessoas, o que eu faço? Eu utilizo do medo, eu mantenho eles na ignorância. Hoje, por que a gente tinha medo de Deus? Porque a gente não entendia o que era Deus. A gente não sabia direito o que é Deus, sei lá, Deus existe, aí é poderoso, vai que ele não vai com a minha cara e joga um relâmpago na minha cabeça. Já ouvi falar que ele jogou no cara lá, então eu tenho medo. Aí veio Jesus e falou, não, gente, Deus é aba, Deus é o papaizinho, que pega no colo, dá beijinho, né, que nos perdoa sempre. Então Jesus começa a diminuir o nosso medo de Deus. Ele fala, será que é mesmo? Hoje nós estamos assim, né? Será? Jesus falou, mas sei lá, né? Porque Moisés falava com um cara tão fechado que Deus ia descer, tacar fogo na cabeça de quem não acreditasse nele, que quando Jesus fala, será que Jesus não enganou? Será que Jesus não está querendo passar a perna na gente? Não. Então, assim, Jesus estava trabalhando a nossa consciência para entender melhor a ideia de Deus. E assim também a questão da família. Por quê? Porque a família, não é só aqueles que têm convivência mais próxima conosco.
Família são aqueles que nós amamos. E são aqueles que nós precisamos urgentemente aprender a amar. São aqueles que se conectam com a gente de alguma forma. Né? E quando nós encarnamos, né, um dos maiores compromissos que nós temos é com a família. Tem uma parábola de Jesus, que é a parábola dos talentos, já contei ela aqui. Né? A parábola dos talentos, ela fala do processo reencarnatório. Então nós temos lá um servo, 3 servos e o Senhor. Cada um dos servos recebe uma quantidade de dinheiro, de talentos. Tá? O talento é uma barra de mais ou menos 14 quilos de ouro. Então é um valor muito grande. Né? O primeiro servo recebe 1, o segundo servo recebe 2 e o terceiro servo recebe 5. O que isso representa? São missões. Número 1, Deus. Ou seja, o primeiro recebe, quando ele vai reencarnar, conhecimento da espiritualidade. A missão dele, ao reencarnar, era trabalhar os aspectos espirituais da vida. O segundo recebe 2 talentos. 2 é o número da família, do homem, da mulher, do casal, da dualidade, da multiplicação. Então o segundo que reencarna recebe a missão no âmbito familiar. Pra você ver como é que a família é importante nesse negócio aí. E o terceiro recebe 5 talentos. 5 talentos, o número 5 é a representação do quê? Do reino animal, do trabalho. Ou seja, a missão daquele lá era nas questões do trabalho. Então cada um deles vai comerciar, ou seja, vai viver lá com os seus talentos. Um com conhecimento espiritual, outro vivendo dentro de família, a missão dele estava lá na casa dele com a família. E o terceiro nas questões de trabalho, de produção, de construção, de criação material. Era ali. Fomentar o progresso. Quando o Senhor retorna, o que acontece? Eles devolvem aquilo que eles aprenderam. O primeiro chega e devolve mais 5, ou seja, o trabalho dele foi multiplicado. O segundo chega e devolve mais 2, ou seja, a família dele frutificou, cresceu, houve um aumento na família, ele aprendeu espiritualmente nos campos da família. E o terceiro, que conhecia Deus, tanto é que ele fala, sei que quem tu és, e sei que colhes onde não planta. Ele conhecia o Senhor, esse enterrou o talento. Então isso aí é só pra gente dar uma palhinha, porque se a gente for falando de parábola aqui, que não estudo evangelho hoje, mediunidade. Tá? Mas assim, o que isso quer dizer? Que a família é uma das 3 provas mais importantes da matéria. Hoje, encarnando, nós viemos com situações para serem lidadas, e isso também fala do espaço que cada coisa tem na nossa vida. 5, 2 e 1. 5 é o trabalho, vai ocupar a maior parte do nosso tempo, seja o trabalho intelectual, o trabalho moral. 2 são as questões da família e 1 é o espiritual, ou seja, tem que ter um equilíbrio entre essas 3 situações. Ou seja, eu tenho que ter um momento do meu trabalho, um momento da minha família e um momento de dedicar às coisas do espírito imortal. Quando eu faço isso, eu tenho uma existência equilibrada. Se eu fico só no trabalho, está desequilibrado. Se eu fico só na minha família, ou seja, eu faço igual o André Luiz, crio meu mundinho ali fechado onde ninguém entra, está desequilibrado. Se eu fico só falando de coisa espiritual o tempo todo, e não vivo a vida, também estou desequilibrado. O equilíbrio é o que? O caminho do meio. É a relação entre as situações da nossa vida com o objetivo ao nosso crescimento, à nossa melhora e ao nosso aprimoramento espiritual. E quando a gente tem problemas em família, nós temos que pensar o seguinte: quem são esses espíritos que estão aqui com a gente? Se a gente é pai, nós temos que lembrar que nós temos um compromisso com os nossos filhos. E infelizmente, os espíritos falam isso pra gente, nós não sabemos muito bem o que é ser pai. As mães estão na frente dos pais. Porque raramente uma mãe abandona um filho, apesar que acontece, mas quantos pais abandonam os filhos? E aí nós vamos ter o quê? Compromissos kármicos profundos no campo da paternidade. Nós vamos ter que reencarnar, e muitas vezes, recebendo os filhos dos outros, que não são dos outros nada, para aprender a amar de verdade. Talvez aquele espírito, que eu estou recebendo na minha casa, lá na casa espírita, lá como assistido, lá na aula de evangelização, é um filho que eu não soube criar. Que eu me aventurei lá com a mãe dele, casquei fora e deixei a coitada lá com a barriga. Quem sabe do passado aí. Então hoje nós estamos reconstruindo as nossas realizações afetivas. Por isso que vem muita gente, por exemplo, aí tendo dificuldade para ter filho. Por que às vezes tem dificuldade para ter filho? Porque às vezes precisa realmente aprender a valorizar o seu senso de força, suas energias. Porque a vida, a família é um dos pilares da nossa existência aqui encarnados. E eu sou responsável pelas imagens que eu coloco nos meus filhos. Por quê? Porque enquanto são crianças, eles são suscetíveis ao meu exemplo.
né? Então não adianta eu falar com meu filho no bebê se eu passo a vida toda bebendo na frente dele. Não adianta eu falar para o meu filho, né, não ser agressivo se eu trato ele aos gritos. Não adianta eu falar para o meu filho respeitar a mãe dele se eu não respeito. Né? Se ele me vê na rua com outra mulher, se ele me vê piscando com outra moça, o que eu estou ensinando para o meu filho? Eu vou para casa, falo de respeito, aí eu saio com meu filho na esquina ali, tem uma moça bonita, eu fico dando ideia para a moça com outros desejos aí, na frente do meu filho. Né? O que eu estou ensinando para ele? A enganar a mãe, enganar as figuras femininas da vida dele. Então são coisas que a gente tem que refletir. Eu tô falando do ponto de vista do pai, né? Porque para mim é mais fácil falar do ponto de vista do pai, né? Porque eu não sou mãe, né? Não nessa encarnação, né? Eu espero que no futuro, talvez, né? Uma vez eu tava tendo uma conversa com o Lucas sobre isso, e ele falou que eu tenho que reencarnar como mulher urgente, que tem milênios que eu não venho como mulher. Eu falei assim, Lucas, tira esse trem da sua cabeça aí, que esse negócio vai dar certo, não. Primeiro que já sou um homem desmazelado. Imagina se eu fosse uma mulher. Eu sou uma mulher muito feia, muito desarranjada da vida. Coitado de quem convivesse comigo, né? Então, não tô preparado para ser mulher ainda não, tá? Não no sentido, né? Tô brincando, tá, gente? Mas assim, todos nós temos que passar, né? Pelas encarnações aí como homem, como mulher, como pai, como filho, como irmão, como amigo, né? E tem espíritos que renascem com a gente que nós temos que lembrar, né? Que os laços que nos unem são muito maiores, né? Então tem aquelas relações, por exemplo, dos pais que têm ciúme das filhas. Já viu? Né? Tinha um amigo nosso, tem um amigo nosso aí, alguns aqui até conhecem ele, que estão aqui com a gente na live, que ele contava pra gente quando a filha dele saía pra festa, ele subia em cima do muro, ele ia pelo outro lado da rua pra encontrar com ela, ele vigiava ela com todo mundo, ele morria de medo, né? Aí a outra filha que ele não vigiava engravidou com 13 anos, né? E agora estão lá felizes da vida, né? São grandes companheiros nossos aí. Mas o que acontece? É uma relação, né, doentia. Tem mãe, né, já falei isso várias vezes, tem mãe que não suporta que o filho tenha uma companheira. Por quê? Porque na cabeça dela o filho é o marido que ela não teve, ou que está faltando, ou que desencarnou, ou que vai ter, ou que está faltando, porque no fundo, em outras vidas aquele filho foi um marido. E aquilo ainda está introjetado inconscientemente. Né? E aí nós vamos ver esses grandes dramas aí que acontecem, né, dos abusos, né? São relações mal resolvidas. São pais que olham para a filha e acham que estão vendo a própria mulher dele. Né? E como o cara está desequilibrado, aquilo ali entra para o desequilíbrio. Com o entendimento das questões espirituais, nós podemos revelar algumas coisas assim nesse sentido que nos ajudam. Peraí, hoje ela não é minha mulher não, hoje ela é minha filha. Então eu tenho que ressignificar meu relacionamento com essa pessoa. Hoje ela é minha mãe, hoje não é minha irmã não, então eu tenho que tratar ela de uma maneira diferente. Hoje ele é meu filho, ele não é meu pai não. Né? Porque tem filho que quer mandar no pai. Né? Tem filha que quer mandar na mãe, tem filha que quer ser esposa do pai, tem filho que quer ser o marido da mãe, né? Tem filho, por exemplo, se a mãe arrumar um namorado, o fim do mundo acontece, o menino falta matar o cara, né? Por quê? Às vezes porque o cara não presta mesmo, né? Tem uns casos assim, né? Tem espíritos protetores aí, né? Mas muitas vezes é porque tem ciúme mesmo, né? Que são situações que advêm das nossas vivências espirituais passadas. E nós estamos aqui para resolver isso. Então o ciúme exacerbado, né? Observe. Muito ciúme, muita desconfiança, vontade de dominar os outros, né? Tá dando sinais claros aí de como é que vai ser a próxima reencarnação. Existem espíritos que têm tanto problema no campo aí do domínio um com o outro, que a espiritualidade tem que reencarnar um lá na Austrália e outro aqui no Brasil para separar. E hoje tem internet, né? Acostuma até se achar. O cara vai fuçando a internet, não que ele vê, ele tá conversando com a brasileira aqui, né? Casa. Por quês? Porque eles estavam longe, né? Mas a afinidade deles é tão grande que eles se atraem. Então nós temos que observar essas coisas e lembrar, ninguém é dono de ninguém. Nós estamos todos conectados, mas nós não somos posse e nem possuímos ninguém. O ciúme exacerbado é a causa de tremendas obsessões espirituais. Todo espírito obsessor é um ciumento. Nem todo ciumento é obsessor, tá? Mas todo espírito obsessor é ciumento. Por quê? Porque a característica do obsessor é o quê? É o apego, é a inveja, né? E o ciúme daquilo que o outro tem ou daquilo que o outro tomou dele. Porque na cabeça dele o outro tomou algo que pertencia a ele. Seja minha casa, meu carro, minha mulher. Ou meu filho, né? Eu já tinha uma certa feita, a gente estava na reunião mediúnica e manifestou um espírito, né? De uma mãe que era obsessora, né? De uma jovenzinha, pelo único motivo que a jovem casou com o filho dela. Ou seja, mentalmente, e olha que ela casou depois que a mãe desencarnou. O rapaz cuidou da mãe a vida inteira. Quando a mãe desencarnou, tá? O rapaz arrumou uma namorada, que ele já tinha lá um relacionamento assim, meio, né? Já enlaçado ali.
ele começou a namorar com a moça e casou. E a moça começou a passar mal, sentir, né? Eles tinham uma casa muito boa, eles moravam na casa, e a moça, depois que eles casaram, começou a passar mal, sufocar, né? Ter sensação de pânico, vontade de fugir daquela casa. E eles foram lá na casa espírita conversar com a gente estava lá. E, né, o que acontecia? O obsessor era a mãe do rapaz. Porque a mãe estava vendo a moça como um invasor e estava tomando o filho dela. Né? E teve que fazer um processo desobsessivo com a mãe. Teve que chamar o espírito da mãe na reunião mediúnica e conversar. Minha filha, você é mãe. Né? Então larga desse ciúme aí. Nosso companheiro tem que seguir a vida dele. E ela também é um laço espiritual dele. Né? E aí vem um espírito de luz para explicar para ela que era para ela não ver o filho dela só como filho dela, mas sim como a moça como filha também. Né? E eles mostraram para ela uma encarnação na qual a moça foi filha dela, né? E o rapaz era namorado dela e ela roubou o marido da filha. As histórias aí, né? E aí agora ela estava revivendo aquela energia toda, sentindo que a moça ia roubar dela o que nunca foi dela, porque ninguém é de ninguém. Né? Então, existe sim, né? Mãe é uma tarefa desafiadora. Saber falar, não, ser amigo ao mesmo tempo, entender, respeitar as coisas. Nossa, mãe é para espírito de luz, né? Tanto é que os espíritos de luz são as mães. Onde que a mãe do André Luiz está? Pensa. Quando o André Luiz vai no nosso lar, né? Aonde que a mãe do André Luiz estava? Na esfera superior ao nosso lar. Ela precisava de um corpo físico emprestado ali, materializar um corpo para ela ali, para ela poder ali conversar com o André Luiz de tão desmaterializada que ela estava. Então, na esfera acima, né? Para o André Luiz ir lá onde ela estava, ele teve que dormir e sair do corpo espiritual, né? Outro corpo espiritual, né? Igual na boneca de mastrioca, né? Chegou uma dentro da outra. Ó, comendo papel. E lá no plano onde a mãe dele estava. E aí fala assim, o que a mãe do André Luiz fez? Né? Ela descobriu a cura do câncer. Né? Ela foi um santo que, com as pressas dela, só mudou o mundo. Não. Foi mulher, mãe e esposa. Ela se iluminou com a missão. Lembra do número 2 lá? A mãe do André Luiz é um espírito que, quando encarnou, recebeu o talento, os 2 talentos. Cumpriu perfeitamente. Se gabaritou servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, te darei acesso a muito mais. Vem para o gozo do teu Senhor. Lembra do Senhor falando lá no Evangelho? A mãe do André Luiz é um espírito desse. Ela atendeu os compromissos que ela assumiu com a própria consciência, não importa os defeitos do marido dela. Importava o que ela fazia com ela mesma. Ah, ele fez o mal. Não é a responsabilidade dela. Ela fez o bem dentro daquilo que ela podia. Ela foi digna, honrada e foi honesta. Ela saiu do corpo físico, foi para a esfera iluminada, que era o lugar do espírito, como ela. O André Luiz foi para o umbral. O marido dela estava no umbral ainda, né? Que é bem interessante da gente poder pensar, né? Podemos impedir a vida de uma criança ou quando é programado? Isso aí é bem controverso. Que a gente pode impedir? Pode. Tanto é que existe o aborto, né? Então a gente pode impedir sim. Né? Existe o aborto, existe um monte de formas. Existem casos, né? Aí esses casos aí são aí que é a exceção, em que o compromisso é tão grande, né, que a afinidade, a lei da atração burla os contraceptivos. Tá? Ou seja, impedir passivamente, né, é fácil. Tá? Então o espírito não veio, eu não quero, né? É fácil. Né? Mas o que acontece? Quando é para vir, né, a natureza dá o jeito dela. Às vezes não do melhor jeito possível, mas o que acontece, acontece. Tá? Mas nós podemos impedir, nós temos livre-arbítrio. Né? Nós temos o livre-arbítrio. Né? Então, assim, a exceção é quando acontece da maneira que você está falando. Né? A pílula falha, o medicamento não funciona. Tem uma amiga nossa, companheira nossa de doutrina, lá da Casa Espírita, que ela teve 5 filhos. E no 5º filho, né, ela tinha se ligado 3 vezes. 3 ligaduras. E teve mais um filho. Então o negócio ali era para reencarnar mesmo o espírito. Né? Mas assim, é possível impedir? Claro que é. Tanto é que acontece. Né? Já escutei falar que as mulheres são sempre espíritos mais evoluídos. Eu não diria que são espíritos mais evoluídos, porque senão eu vou estar falando contra mim mesmo, né? Né? Tô brincando, né, gente? Assim, as mulheres têm mais facilidade no processo de evolução espiritual. Por quê? Porque as mulheres são treinadas evolutivamente a abrir mais mão do que os homens. Isso aí é uma realidade. A gente, homem, enquanto encarnado homem, né, a gente sabe muito pouco sobre abrir mão. As mulheres têm um treino social, vamos dizer assim, né? Não estou falando que isso é bom, estou falando que isso facilita o processo evolutivo, isso é claro, né? Para poder abrir mão das coisas. Quer ver? Né? Uma vez a gente estava fazendo um estudo sobre isso,
né? E aí a gente estava falando sobre essas questões de mãe, pai, essas coisas, né? E o Lucas definiu bem, né, essa situação quando ele falou assim, olha, temos uma criança que deseja fazer alguma coisa no seu dia. Ela chega para o pai, ela chega para a mãe, fala assim, pai, tá? Eu quero ficar com você e passear. Mãe, eu quero ficar com você e passear. A mãe vai virar para o menino e vai falar o quê? Filho, o que você quer fazer? Né? E vai fazer com o menino aquilo que o menino gosta. O pai vai virar pro menino e falar assim, você quer ficar comigo? Ótimo, vamos lá pro futebol comigo hoje. Entendeu a diferença? O pai, ele vai manifestar o amor dele levando o filho para fazer com ele aquilo que ele, o pai, gosta. A mãe, ela vai dar um passo além, tá? Ela vai fazer aquilo que o menino quer fazer. Mesmo que aquilo lá para ela seja o fim do mundo, o pai dificilmente ele vai dar conta de fazer isso. Então quem que tá à frente aí? Né? Claro que existem situações aí que mudam. Às vezes tem pai que faz mais até que a mãe. E vice-versa. Né? Mas, né? Então assim, as mulheres têm uma vantagem evolutiva nisso aí, uma facilidade. Mas não preocupa não que todo mundo reencarna como mulher. Tá bom? Todo mundo reencarna como homem. Normalmente o que acontece? As mulheres, até mesmo pela questão do psiquismo, né? Elas têm mais facilidade, por exemplo, para buscar o espiritual, para abrir a sua mente para as questões do espírito imortal, né? Vocês podem ver aí, você vai na casa espírita, gente, você vai na reunião mediúnica assim, tem uma reunião mediúnica lá no Francisco que eu participo, né? Não participo, tá? Eu faço a reunião de estudo lá de fora e a reunião está acontecendo ao mesmo tempo. São 12 mulheres, né? Eu até brinco, chego lá, nossa, a reunião é só de mulher, né? Então assim, só coração materno ali, né? Você vai na reunião mediúnica, você tem lá 12 pessoas. É sempre assim, 3 homens e o resto tudo mulher. Né? Ou seja, as mulheres se preocupam mais com essas questões espirituais. Né? Mas tá claro que quando os homens se preocupam, eles também preocupam. Né? Por isso que muita gente fala que os homens que são meio espiritualizados são meio afeminados. Né? Não sei se eu sou não, mas tomara que eu seja. Não ligo não. Né? Eu espero que o meu lado feminino tá aí. Né? Somente na aparência que o meu lado feminino não vai dar certo, não. Porque, como eu falei, eu seria uma mulher muito esmazelada. Né? Mas existem coisas que são facilitadas pelo processo evolutivo. Por exemplo, é muito fácil para um espírito masculino, que teve várias encarnações no campo masculino, ele ter sido um cientista, ele ter sido alguém que descobriu alguma coisa, um estudioso, né? Porque o processo cultural dele vai permitir isso. Né? Mas vai ser mais difícil ele ser alguém que desenvolveu o sentimento, a afetividade, por isso que a gente tem que reencarnar trocando. Né? A gente tem que ser um pouco reencarnar como homem, como mulher, por isso essa questão de discussão de gênero, aos olhos de espiritualidade, ó. Gente, é nada. Nós somos seres espirituais. E o espírito não tem sexo. Se eu me manifesto como homem, como mulher, isso é irrelevante. O relevante é a forma que eu estou amando, eu estou sendo correto, honesto. É isso que importa. Né? Por isso que a espiritualidade nem entra nessas discussões. Para ele é a mesma coisa. Ser homem, ser mulher, ser o que você quiser, meu filho. Né? O que importa é como que você é. Aí já é outra coisa. Né? Quando engravidamos, temos o bebê e morre um tempo depois. Logo seguido, engravidamos. É o mesmo espírito que vai reencarnar? Olha, normalmente, tá? É assim, normalmente. Eu já vi casos de não, tá? Mas, assim, muitas vezes quando é um espírito que a mãe passou por algum aborto ou coisa do tipo, ou então o espírito reencarnou e desencarnou rápido, né? Muitas vezes é o mesmo espírito que está voltando, tá? Muitas vezes. Vamos dizer aí que vamos chutar aí. São, pelo que a gente já leu, já estudou aí, 70% dos casos, ou seja, tem 30% que não. Mas é possível e normalmente a família sente. Né? Porque a afetividade ali não é que substitui, mas parece que é a mesma. Né? Então, assim, eu tenho uma companheira nossa aí que o filho dela desencarnou com 3 anos, uma amiga muito querida nossa aí, e ela engravidou depois, e ela falava pra mim, falava assim, não é o mesmo espírito. Né? E não era mesmo. E não era. Né? Mas é possível? É possível. Né? Vamos seguir. E a mãe vai ficar feliz no dia. É isso aí, ó. Você falou, porque mãe, é por isso que mãe expede luz, né? Mãe expede luz, né? Então assim, eu vou ficar muito feliz se meu filho jogar videogame comigo, que eu tô achando o máximo, né? Então assim, nós temos que aprender. Né? Claro que às vezes também, o que acontece? Essa submissão total também dificulta algumas coisas no campo evolutivo da mulher, né? Porque tem hora que ela tinha que ser mais afetiva ali dentro das escolhas que ela pode ter, né? Mas a renúncia, gente, é sempre positivo. É um aprendizado espiritual, é mais fácil. Você já aprendeu a renunciar, né? Então, assim, são coisas que o processo reencarnatório facilita, né? Mas, claro, vai ter homem que vai renunciar mais que mulher, e vai ter mulher que vai ser mais egoísta do que homem. Isso aí, né, é de cada ser.
Os homens também são vítimas do machismo e do patriarcalismo. Nossa senhora, é assim, né? Tem lá o Pater Famílias, né? Começou lá no Império Romano esse negócio, né? Você sabe que lá no Império Romano tinha o Pater Famílias, né? O meu amigo Mal que gosta desse negócio, né? Gosta de história. Que era assim, o pai romano, ele mandava em tudo, era o senhor da família, né? Então ele decidia a vida e a morte dentro da casa dele, ou seja, né? Então aquele senhor lá, aquele senador velho lá, idoso lá, ele era o dono da família. Se ele quisesse matar alguém da família dele, ele podia. Foi daí que veio isso. Essa ideia de... que é do que? Da questão da disputa, do poder, né? Da agressividade masculina, que vem né? Da nossa própria história biológica. Né? O ser humano é um animal que sempre esteve envolvido em disputa. Hoje nós disputamos de outra forma, nós queremos ser o maior, queremos comer mais, engolir mais o outro. Né? E isso ainda está introjetado psiquicamente na gente. Então, quando a gente está em uma relação com o outro, nós ainda temos o nosso passado animal aqui, né, dizendo pra gente instintivamente o que fazer. Mas só que o instinto já não funciona direito pra gente hoje. Então, quando a gente vê a base do instinto, a gente vê o quê? Pessoa primitiva, atrasada, fala assim, nossa, mas o que esse cara pensa que é? Né? E isso, né, é um processo que a gente está trabalhando para transformar, para modificar, no qual a família, né, é uma ferramenta essencial. Né? Deixa eu só olhar o horário aqui, gente, senão, né, nós temos 9 minutos para acabar a live aí. Se alguém quiser fazer alguma consideração, nós estamos falando de família. Né? Se a gente falar muito tempo, né, a gente perde o horário do nosso estudo. Mas assim, a família realmente é uma ferramenta evolutiva. Nós não estamos juntos à toa. Às vezes existem distância espiritual entre membros que se amam, lembrem disso. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é lá no livro Nosso Lar, né? Eu gosto muito da ministra Veneranda. A ministra Veneranda, ela tem um conceito de família que eu acho interessantíssimo. Vamos observar a história da ministra Veneranda, o espírito mais evoluído do Nosso Lar, uma das entidades mais iluminadas que a gente já ouviu falar aqui, né? Pelo menos nos livros. E né, o que consta é que a ministra Veneranda está no nosso lar, ou seja, numa esfera bem abaixo, né, o nosso lar está próximo do plano físico, é uma das primeiras esferas espirituais aqui, né, mais próxima da gente, porque ela tem um grupo de espíritos amados, né, ou seja, a família espiritual dela está evolutivamente muito abaixo dela. Então o que ela fez? Ela deixou de ir para as esferas iluminadas, que já é o direito espiritual dela, pelo tanto de renúncia, de amor que ela tem, ela já podia viver onde Jesus vive. Ela deixou de ficar lá para ficar na esfera mais próxima da Terra, para poder cuidar do processo evolutivo da família dela. E a mesma forma, ela está tão acima deles que ela nem reencarna mais junto com eles, porque ela é um nível espiritual tão grande de diferença que ela atrapalharia se ela estivesse lá no meio, porque ela ia constranger eles a fazerem o bem. E o bem não pode ser constrangido, ele tem que ser conquistado. E aí, você pensa o seguinte, né? Lá no livro fala que ela está há 2 milênios trabalhando por esse grupo de espíritos, ou seja, pessoal desde a época de Jesus que ela está cuidando desses espíritos, ou seja, desde a época de Jesus que ela é um espírito iluminado. Então você pensa o seguinte, o que é amor? O que é renúncia? Né? O que é abrir mão daquele que ama por amar? Né? Ela abriu mão daqueles que ela ama, de estar com eles, para poder ajudá-los no processo evolutivo. Ou seja, não, é melhor que eu esteja aqui de longe, né, meio que coordenando aqui por trás dos panos aqui as encarnações, o que acontece com eles, né, para poder no futuro se encontrar com eles. Isso é amor. Meu irmão gostaria de saber quando algo dentro da família ainda nos tira do equilíbrio, quase sempre, quando isso acontece, será... tá. Gente, relacionar com a família é trabalhar a nossa capacidade de suportar. Né? Jesus fala, até quando irei vos suportar? Né? Suportar ali no sentido de dar suporte mesmo, segurar a onda. Né? Porque nós temos que trabalhar o nosso entendimento. Quando nós entendemos por que nós estamos juntos, que nós somos espíritos que precisam aprender a se amar, o entendimento nos liberta das fragilidades. Olha, eu estou com esse espírito complicadíssimo aqui dentro da minha casa aqui, é porque alguma coisa eu tenho que aprender com ele, e alguma coisa eu posso ensinar. Então talvez o que eu possa ensinar é o silêncio, é a renúncia, é a compreensão. Né? Talvez o que eu possa aprender é a mesma coisa, renúncia, compreensão, entendimento. Claro que ninguém é obrigado a ficar com outra além do limite das suas forças. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é minha esposa que fala sempre, né? Para mim ela foi intuída pelos espíritos, que ela sempre fala assim, em todas as situações, em todas as situações nós temos que ver 2 coisas. O que eu quero, o que eu dou conta. Isso para mim ela foi intuída pela espiritualidade. Ela foi meu mentor encarnado. Eu repito essa frase sempre, mas é dela, né, da Edneia.
Então a gente saber analisar o que eu dou conta no meu relacionamento e o que eu quero fazer. Né? Então a gente ter essa humildade espiritual vai nos ajudar a lidar com os outros. E lembrar, gente, o ser humano é mais frágil do que mal. Aí que está a questão de Jesus. Lembra de Jesus relacionando com a própria família dele? Né? Eu acho que é até interessante, então na quinta-feira nós vamos falar de Jesus e a família dele. Vamos falar da família de Jesus, como é que o pau quebrava lá. Né? Não por Jesus, né? Por Jesus. Né? Mas vamos falar um pouquinho da relação de Jesus com a família. Né? Então Jesus estava no meio de pessoas que eram a família dele encarnada, mas que eram pessoas que eram totalmente desconectadas daquilo que ele era. Né? A família dele não entendia, achava que ele era maluco. Né? Falavam que ele perdeu o espírito e ficar doidão. Família de Jesus, tirando aí Maria, tá, gente? José tinha desencarnado, né? Tirando Maria, achava que Jesus era, bigotou, malucou esse cara aí, nós temos que prender esse cara aí pra ele não envergonhar a família aí na rua, né? Sem os melhores, né? Nós temos amigos, inclusive espirituais, né? Nós temos os pais espirituais da gente desencarnada, eu falo, o Lucas é meu irmão espiritual, ele é o meu pai, entendeu? Já foi meu pai, sei lá quantas encarnações aí, né? Como ele mesmo diz, né? Mas assim, o Lucas é meu irmão espiritual, hoje ele é meu mentor, mas ele é meu espírito, né, meu amigo, assim, milênios, ele me suporta aí, desde sei lá quando, ele lá do Egito Antigo, lá quando eu fazia bobagem, lá na terra dos faraó, né, e foi suportando, fazendo bobagem em outras épocas aí, isso é amor, gente, né, os nossos amigos espirituais são espíritos familiares, por isso que às vezes a gente nem percebe direito a presença deles, porque a energia deles é tão familiar, é tão comum pra gente, que eles estão aí do nosso lado e a gente nem sente. É igual a nossa mãe que está aqui às vezes, nosso irmão, estão aqui com a gente nem está muito nenhum. Vai afastar para você ver como é que você sente falta, né? Mamãe foi embora, oh meu Deus, né? O guia espiritual foi fazer uma excursão nos planos inferiores para ajudar os outros, oh Deus nos acuda. Outro dia eu estava na reunião mediúnica que foi o Deus nos acuda. Eu estava lá na reunião, né? Aí no meio da reunião, cadê o Lucas? O Lucas tem uma missão aí, você arrumou lá para ele lá fazer tratamento com os outros lá na 3 horas da tarde, com sei lá quantas mil pessoas que ele está tratando aí, né? Agora ele não veio na reunião. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Não, preocupa não que você tem outros amigos, né? Mas eu fiquei apertado lá na hora. Eu falei, meu Deus, emprestei o Lucas pros outros. Eu tô brincando, né? Mas assim, são os laços que a gente tem, né? A família gera confiança, gera afinidade, gera proteção, né? E nós temos que lembrar que a nossa família são aqueles seres que nós precisamos, acima de tudo, compreender, né? E que um dia a nossa família, nós vamos ver que a família de Deus, né, como dizia Jesus, é toda a humanidade. Então vamos estender os nossos laços e os nossos entendimentos familiares. Gente, chegamos aí ao final, né? Já está aparecendo aqui aquela contagem regressiva ali, né, de 50 segundos ali, né, para o foguete, né, do Instagram desligar, né? Deixa eu fazer uma prece para a gente terminar, aproveitar, né? Lembrar, amanhã nós vamos dar continuidade ao estudo de mediunidade, nós estamos aí abertos para temas, né? Quem quiser mandar um tema para o nosso estudo de amanhã, né? Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, pedimos neste momento que o seu amor possa estar em nossas famílias, a fim de que possamos juntos desenvolver os valores do espírito imortal. Divino amigo, abençoa aqueles que conosco convivem, aqueles que conosco se ligam pelos laços de afeto. Nos dê entendimento, afeto, carinho. Nos ajude a renunciar pelo bem e pela luz. Ensina-nos, Senhor, a dizer não, mas também a dizer sim, a sorrir, a estender a mão, a pedir desculpa, a pedir perdão. Divino Mestre, permanece ao nosso lado e esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, até amanhã, né? Como a gente falou, o estudo vai ficar aí no IGTV, né? E quem quiser, só daqui uns minutinhos já deve estar lá, né? Só olhar lá. Muito obrigado e até amanhã.